Deuteronômio, capítulo 25. Nós vamos ler os primeiros versículos, irmãos. A palavra do Senhor, e nós oramos pedindo que o Senhor fale conosco. Diz assim a palavra: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que o julguem, aos justos justificarão e ao injusto condenarão. E será que, se o injusto merecer açoites, o juiz fará deitar-se para que seja açoitado diante de si? Segundo a sua culpa, será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que, porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. Amém. Vamos orar, meus irmãos, pedir que o Senhor Ele fale ao nosso coração nesta noite. Senhor, estamos aqui nesta nossa caminhada por Sua Palavra, cada quarta-feira. E a nossa oração, Senhor, é que nos dê a Sua bênção e o Espírito Santo nos ensine, nos dê condições de entender a Bíblia na medida que nós formos lendo toda quarta-feira e aplicando, Senhor, a nossa alma, a nossa vida, cada capítulo lido, meditado, e abençoe especialmente hoje esse capítulo precioso 25, possamos extrair daqui lições do Senhor, entender a Sua vontade, a Sua palavra para nós hoje, em relação a esta parte da Escritura. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados, para a Sua glória, para o nosso bem. Abençoa também as pessoas que vierem assistir essa gravação pela internet, em nome de Jesus, na Sua verdade, Senhor Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós temos aí lido os capítulos e nós temos observado vários mandamentos do Senhor, Moisés tem nos dado, né? E assim interpretando os 10 mandamentos, aplicando a situação do povo que iria ali assumir a terra prometida. Eu creio que, se nós pudermos fazer uma síntese, um resumo deste capítulo que nós vamos ler hoje, nós poderíamos falar que ele trata da justiça com o próximo. E da justiça no sentido de responder ao Deus da aliança, ao Deus que verdadeiramente chamou esse povo, tornou esse povo seu povo, assim mesmo como o Deus deles, e que eles têm que expressar essa justiça nas suas relações. Então, aqui nós vamos observar que existe a justiça entre dois homens, existe a justiça na punição do culpado. Um está acusando o outro, então tem o culpado, tem o inocente, tem o justo, tem o justo. Então, na punição do injusto tem que ser feito com justiça. Existe a justiça não somente entre seres humanos, irmão, mas é muito interessante, existe a justiça até mesmo com os animais, o cuidado com os animais. Existe a justiça aqui entre irmãos, a questão da mulher que perde seu marido, como é que ela vai ficar? E existia a lei que dava suporte a ela. Existe a justiça para o morto, para o marido morto, né? Existe a justiça aqui, nós vamos observar, irmãos, para o caso de uma mulher que não tem pudor e comete aqui um ato de despudorado. Existe a justiça para o caso também aqui, irmãos, da compra e da venda. Os pesos têm que ser justos, as medidas têm que ser justas. Então, toda a relação do comprador, do vendedor, entre eles ali tem que haver justiça. Existe também, irmãos, aquilo que nós podemos dizer que é justiça em relação àqueles que atacaram o povo de Deus. No caso aqui, como nós vamos ver, os de Amaleque, e que atacaram o povo de Deus de maneira muito covarde, assim, atacando os mais frágeis do povo de Deus. Então, é interessante, eu penso que se nós pudermos colocar um tema aqui desse capítulo, será justiça. E essa justiça, como nós vamos observar, dentro da aliança, dentro da relação
do povo de Deus com o Senhor. E se o povo de Deus se relaciona com o Senhor, o povo de Deus também ele passa a ter uma relação com o seu próximo, tanto os que estão na aliança, como até mesmo com os de fora, que já vimos aqui, inclusive com o estrangeiro, apesar de que o texto de hoje não fala de estrangeiros aqui, mas existe a justiça que vem do Senhor, irmãos. Nos nossos dias, eu gosto sempre de relacionar todos os assuntos que nós vamos tratar aqui com os nossos dias, né? Porque nós não vivemos mais na antiga aliança. Mas nos nossos dias, nós somos chamados para viver, irmãos, em justiça, para exercer justiça com os nossos irmãos e com todas aquelas pessoas que conviverem conosco. Eu já disse aqui mais de uma vez que a igreja do Senhor, ela não pode se misturar, irmãos, ela não pode participar das injustiças desse mundo. Nós vivemos num mundo muito injusto. Nós vivemos num mundo onde existe desonestidade, existe exagero, até mesmo na aplicação de penas, existe ali a questão de que pouco se importa com a mulher viúva. Existe uma porção de injustiças aqui, só lembrando aqui no que está relacionado com os capítulos, com esse trecho que nós vamos estudar hoje, mas nós cristãos, eu queria que vocês pensassem isso, como o povo de Cristo, como o povo salvo, como aqueles que devem expressar exatamente a vida nova, a vida de Deus em Cristo, né? Como nós devemos exercer nos nossos papéis exatamente a justiça. Nós não vamos mudar o mundo como nós ouvimos falar muitas vezes, né? Você não pode mudar o mundo. Realmente nós não temos a intenção de mudar este mundo. Esse mundo, na verdade, não vai ser mudado, mas vai ser, no certo sentido, ele pode dizer assim, né? Vai ser trocado, vai ter um novo céu, uma nova terra. Esse mundo aqui está indo para a destruição, mas nós somos os cidadãos desse novo céu, nova terra. De maneira que Jesus disse que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Então nós devemos sim, ainda que nós não temos aquela pretensão de aqui nesse mundo tornar a sociedade perfeita, absolutamente justa. Enquanto Jesus não voltar, isso não vai acontecer, mas nós podemos sim influenciar aqueles que estão próximos de nós em termos da justiça, em termos daquilo que é de Deus. Por amor a Jesus, respondendo pela justiça que nós recebemos em Cristo. Inclusive, lembra que nós somos salvos de forma justa, né? Jesus teve que morrer por nós. Deus não salvou simplesmente assim, olha, vocês vão ser salvos em pronto, mas Jesus teve que morrer, quer dizer, Deus sempre age em justiça. Então nós somos o povo da justiça. Então eu quero ler com vocês aqui esse trecho, pensando exatamente nesses aspectos, irmão. Nós vamos ver aqui vários aspectos bastante práticos que o Senhor coloca para nós a respeito da justiça. Acompanhe comigo então. Eu vou ler de novo do versículo 1 ao versículo 4, para que nós possamos então começar a meditar. Diz assim a palavra do Senhor: quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa? Será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que se porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. E o versículo 4, que eu quero ler logo aqui: não atarás a boca ao boi não atarás a boca ao boi quando trilhar. Irmãos, veja que aqui a palavra de Deus está colocando uma situação de decisão judicial entre dois homens, sendo que um está acusando o outro. E aí o que acontece então é que, primeira coisa, não devemos ficar do lado do injusto punindo o justo. Veja a justiça aqui. O injusto deve ser punido. Então, o primeiro preceito aqui é que ao justo será justificado e o injusto vai ser condenado, dependendo do crime dele, né? Mas não podemos, primeiro princípio de justiça, não podemos deixar de fazer justiça com aquele que é justo.
e que sofreu na mão do injusto. Não, tem que ser feita a justiça, dizendo assim, não, esse aqui nesta causa existe o justo e nesta causa existe o injusto, e esse é o ponto. O versículo 2 diz que a justiça agora deve ser aplicada, ou melhor, vou colocar assim, a pena deve ser aplicada para o injusto também de forma justa. Olha só a justiça de novo, no sentido seguinte, de que ele vai merecer tantos açoites que seja de acordo com o seu crime. Nem todo crime em Israel era com pena de morte. Né? Tinha muitos crimes que era realmente pena de morte. E quando era pena de morte, significava o quê? Significava que o crime era muito grave. Mas crimes menos graves, eles eram punidos aqui, por exemplo, com açoites. E diz aqui que o juiz deveria fazer deitar este para que então fosse açoitado diante de si, segundo a sua culpa. Ou seja, esses açoites eles eram correspondentes à culpa dessa pessoa. E deveria ser feito com ordem. Ele deveria ser deitado, então essa pena deveria ser aplicada para ele. Não era uma justiça que o povo faria, sabe? Quando, infelizmente, irmãos, nós temos notícias, né? Tem acontecido ao longo da história da humanidade, aqui mesmo no nosso país, e infelizmente aqui mesmo na nossa cidade. Tem acontecido justiça, já aconteceu justiça com as próprias mãos, e aí então é aquela desordem, aquela bagunça, e aquela violência, e aquela total descontrole. Quer dizer, como é que tem justiça ali? Não sabe nem, a pessoa não foi julgada, a pessoa não está recebendo uma pena proporcional, é tudo desordenado. Então não, aqui o juiz, ele diante de si vai aplicar com ordem essa justiça. O texto continua mais, dizendo assim, e será 40 açoites, no versículo 3 diz que serão 40 açoites, lhe fará dar, não mais. Teria que ser contado os açoites, 1, 2, 3, 4, para chegar precisamente ao 40. Não mais do que isso. Porque se fosse mais do que isso, seria o quê? Injustiça. E aqui, veja, que a palavra de Deus ainda vai dizer mais assim, e não mais açoites do que estes, para que o teu irmão não fique envelhecido aos teus olhos. Eu vou ler aqui. Se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique, para que, porventura, se lhe fizer mais açoites, teu irmão não fique envelhecido. O que é envelhecido? Desonrado. Desonrado. Aqui, irmãos, é a questão de que todo ser humano é feito à imagem e semelhança de Deus, mesmo criminoso. Mesmo criminoso, ele tem que receber proteção da justiça. Não é interessante isso? Porque muitas vezes nós vemos as pessoas dizerem assim, esse aí não merece nada, que morra mesmo, que seja atacado, que seja morto, que seja apedrejado. Não, meus irmãos. A palavra de Deus está nos ensinando aqui que até o criminoso deve receber a pena justa e deve ser protegido pela justiça. Porque isso é justiça. Senão, se for uma desordem, não será justiça. Por isso que a justiça com as próprias mãos é totalmente injustiça. Porque é desordenado, não é de acordo com o crime, ali desonra a pessoa, não trata como um ser humano, e mesmo naquele caso tem a sua dignidade, porque é criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. E aí, irmãos, a palavra de Deus vai dizer essas coisas, e vai, então, veja, aplicar a questão da justiça até os animais, como eu falei para vocês. Até o boi, quando ele trilhar ali, quando ele fizer o trabalho ali de, vamos dizer assim, está ali trabalhando com os grãos e trilhando os grãos, ele não deveria, diz o texto aqui, ter a boca atada, impedida ali, de ir comendo ali, enquanto ele vai trilhando. Aqui, irmãos, é o princípio de cuidado com os animais, de maneira que aquele animal, até aquele animal também não é abusado. Não é interessante? Porque a palavra de Deus está ensinando o seguinte, a palavra de Deus coloca os seres humanos muito acima dos animais, evidentemente. Né? Dizendo assim, olha, os seres humanos são a imagem e semelhança de Deus. No entanto, mesmo o animal, ele deve ser
tratado com cuidado, não maltratado, não abusado, não impedido, por exemplo, de participar ali do seu trabalho, do trabalho dele, que ele está fazendo para o ser humano, de se alimentar daquele trabalho. O apóstolo Paulo vai aplicar isso, irmãos, aos ministros do Evangelho, lá na carta aos Coríntios, na carta a Timóteo, mostrando que o princípio aqui é o seguinte: se isso é verdade em relação aos animais, quão mais verdade vai ser em relação aos seres humanos, ou seja, digno é o trabalhador do seu salário. Se o animal ele é digno de comer daqueles grãos, né? À medida que ele vai ali trabalhando, muito mais digno é o ser humano feito à imagem e semelhança de Deus, de não ser abusado no seu trabalho. Portanto, aqui tem o princípio da justiça de novo. Justiça aos animais, mas justiça também aos seres humanos. Se nós formos tomar os textos das Escrituras, de maneira que a Bíblia vai dizer que o trabalhador deve receber o seu salário justo. Nós já até estudamos aqui em Deuteronômio, que não deve ser adiado o pagamento, o pagamento deve ser justo, deve também o princípio de ser proporcional ao seu trabalho e não um trabalho escravo, não um trabalho ali do oprimido, debaixo do opressor e da injustiça. Então veja a justiça aqui. Vamos continuar lendo, meus irmãos, a partir do versículo 5. Quando irmãos morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com um homem estranho, de fora seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher, e fará obrigação de cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do seu nome. Sucessor, vou ler de novo que eu li errado. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar seu irmão nome em Israel e não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da sua cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então a sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar sua casa, a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalço. Né? Então, aqui é a lei que nós chamamos de lei do levirato. É a lei, a palavrinha vindo do latim, que quer dizer exatamente o irmão do esposo, né? O cunhado. Então, quando morria um homem jovem ainda em Israel, deixava sua esposa, então a lei prescrevia, irmãos, que o outro irmão, provavelmente um irmão ainda solteiro, ele deveria assumir aquela mulher, e o primeiro filho, como diz aqui o texto, né? O homem, diz aqui no versículo, o primogênito que ela lhe der será o sucessor do nome do seu irmão. Por que isso? Aqui tem o cuidado, tanto com a mulher, para que ela não se casasse com um estranho, até mesmo com um estrangeiro, mas ela estivesse ali dentro ainda da aliança, e tivesse, evidentemente, sendo viúva, tivesse o cuidado ali da família, do marido e assim por diante. Como também, irmãos, o cuidado com o nome do falecido. Na antiga aliança era muito importante a questão da descendência. Então ele deveria deixar sua descendência e preservar o seu nome através do seu irmão. De forma, meus irmãos, que aqui tem-se o cuidado tanto com a mulher como com o nome do falecido. Aí aplica de novo a questão da justiça, irmãos, é não deixar essa mulher desamparada, é não deixar, não se esquecesse o nome do falecido. E o texto vai dizer o seguinte: caso este homem, essa mulher iria tratar com as autoridades, com os anciãos iriam falar com este irmão, ele não era assim obrigado, né? Ele podia dizer não, mas ele era envergonhado. Era tirado o sapato dele
a mulher cuspia no rosto dele e ele seria conhecido então como aquele, diz aqui o versículo de número 10, a casa do descanso. O seu nome se chamará em Israel a casa do descanso, ou seja, ele seria conhecido como uma pessoa que não cuidou do nome do seu irmão, não cuidou. Aqui era uma expressão, essa coisa de tirar o sapato, cuspir, tudo, era uma forma de realmente de envergonhá-lo, porque ele não fez justiça, ele não cuidou da sua cunhada, né? Ele não preservou o nome do seu irmão. Irmãos, na Nova Aliança, o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer, até um texto que eu tive lendo com vocês aqui, sobre a questão do divórcio, novo casamento, eu vi com vocês pela manhã, e 2 domingos aí que nós tivemos estudando esse assunto, mas, e Deuteronômio também nós lemos aqui semana passada, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo ele vai falar que só existe uma permissão bíblica para o segundo casamento, é quando morre o cônjuge. Então ele diz lá, a mulher viúva se case, e Paulo dá liberdade para que se case com quem ela escolher, sendo no Senhor, ou seja, sendo um crente, né? E assim por diante. Mas observe que ele diz que se case, porque talvez Paulo, segundo até alguns pensam, ele estivesse pensando nessa lei aqui. A lei do levirato, ela não permanece no Novo Testamento, porque era uma lei ali, para aquele tempo, da sociedade de Israel, para aquele momento, para a proteção da mulher, com várias leis. No entanto, irmãos, o princípio permanece, ou seja, qual é o princípio? As mulheres precisam ser cuidadas, as viúvas precisam ser cuidadas, existiu cuidado com as viúvas na igreja primitiva, e deve-se honrar o nome dos falecidos, irmão. É interessante que o nome de uma pessoa é algo muito significativo nas Escrituras, né? O nome, a preservação do nome e a honra que deve ser dada ao ser humano, mesmo quando ele falece, mesmo depois da sua morte, ele deve ser honrado como ser humano, especialmente como servo do Senhor Jesus e como aquele que está participando da aliança em Cristo Jesus. Irmãos, vamos ler então o versículo 11 e 12 agora, que mostra um caso aqui particular, de algo que pode acontecer. Quando pelejarem 2 homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar o seu marido da mão do que fere, e ela lhe estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás a mão, não poupará o teu olho. É interessante assim pensarmos por que talvez essa lei estivesse aqui exatamente no momento em que se coloca a mulher envergonhando o irmão do falecido, né? O seu marido falecido, e agora a mulher sendo punida. Talvez aqui seja o princípio da palavra de Deus do equilíbrio, né? Em que a mulher, algumas vezes ela está no seu direito, e outras vezes em que a mulher está cometendo um ato pecaminoso e um ato que merece a punição, e uma punição aqui muito severa, que é a punição de cortar as mãos. No caso, essa mulher aqui não teve devido pudor, recato, e ela então, mesmo numa situação ali em que o seu marido está brigando, ela para evitar, para encerrar aquele ataque, ela toca nos órgãos genitais do adversário. Então, aqui existe o elemento do pudor, irmão, da santidade da mulher, que a mulher deve sempre exercer, e é claro que isso aqui seria algo em que, então, faltaria o pudor, mas tem também a questão, irmãos, de que, evidentemente, o órgão genital está ligado à descendência. Podemos pensar também que, assim como o morto no primeiro caso, ele deveria ter a descendência dele através do irmão, a mulher que, de certa forma, pode até danificar o órgão exatamente que vai gerar a descendência para aquele homem, ela também deverá ser punida. A questão da descendência ali está envolvida aqui na questão de Israel.
O fato, irmãos, é que a palavra de Deus mostra aqui que haveria então uma punição muito severa, mas porque estava ali tanto se ofendendo a questão do pudor, do recato e assim por diante, mas também da questão da descendência. Vamos continuar lendo, versículo 13. Na tua bolsa não terás peso diversos, um grande e um pequeno. Na tua mão não terás 2 tipos de efa, um grande e um pequeno. Pelo peso inteiro e justo terás, efa inteira e justo terás, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus, todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. Irmãos, aqui a palavra de Deus está falando então de pesos e medidas feitas ali na compra, usados na compra e na venda. Por exemplo, né? Só para dar uma ilustração aqui, a pessoa compra 1 quilo de tal coisa. Aí, quando ela vende aquele quilo, né? Ela coloca, na verdade, um peso, uma medida injusta ali, maior, né? Do que realmente está lá. Um peso maior. Não preciso, justo. E quando ela compra, né? No caso, então, quando ela compra aquele quilo, vamos supor assim, aí ela usa um peso menor para que venha mais, né? Não é assim? Vocês estão entendendo? É esse sentido aqui. Então ela usa uma vez um peso maior e um peso menor, mas não o peso o quê? O peso justo. Eu vou ler de novo aqui. Na tua bolsa não terás pesos diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás 2 tipos de efa, uma grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás. O peso deve ser justo. Não deve ser nem maior, nem menor, mas justo, para que se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Veja a recompensa. A terra que o Senhor der ao seu povo é terra de honestidade e não da fraude. A terra que o Senhor desse ao seu povo seria a terra de honestidade, não da fraude. E diz mais o texto aqui: isso é abominação, aquele que faz isso, porque abominação é o Senhor teu Deus, todo aquele que faz isso, todo aquele que fizer injustiça. Sempre o princípio da injustiça, agora na compra, na venda. Então a palavra de Deus está colocando aqui que nós devemos ser absolutamente honestos. Todas as nossas negociações com o nosso próximo. Né? De maneira, irmãos, que haja justiça por causa do Senhor. Veja que sempre, tudo aqui, a palavra de Deus está relacionada com o povo da aliança, povo que pertence ao Senhor, e diz que o Senhor abominará aquele que praticar esse tipo de injustiça. E finalmente, irmãos, o último trecho de hoje, do versículo 17 ao 19, vamos ler aí, diz assim: lembra-te do que te fez Amaleque, no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho e feriu a tua retaguarda todos os fracos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Irmãos, aqui aconteceu que quando o povo de Deus saiu do Egito, Amaleque atacou os israelitas e atacou de surpresa e atacou por trás, como diz o texto, como te veio encontro no caminho e feriu a tua retaguarda e os fracos que iam atrás de ti, os mais frágeis do povo de Israel, e não temeu a Deus. Veja que o Senhor coloca aqui, isso é falta de temor a Deus. Foi um ataque injusto, foi um ataque desproporcional, foi um ataque, irmãos, em que ali o Senhor diz: agora eles devem ser mortos. Justiça. E a palavra de Deus, irmãos, o Senhor não aceita que um poderoso, mesmo na guerra,
Isso é muito difícil de acontecer. Toda guerra vai ter injustiça, mas o que o Senhor está dizendo aqui. Na verdade, a única situação de guerra justa diante de Deus é a legítima defesa. É quando uma nação é atacada e ela então vai se proteger. É a única guerra justa que tem na Bíblia. Tá? Agora, irmãos, é muito difícil continuar a guerra justa. Sempre vai ter abuso de um dos lados. Muito difícil. Mas é pior ainda quando de forma premeditada mesmo, o agressor vem e ataca o mais frágil. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus diz aqui que este povo, ele seria exterminado por ordem do Senhor, né? Essa ordem que Deus deixou, que eles deveriam destruir todos, diz o texto, para apagarás a memória deles. Será que quando o Senhor te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Realmente houve guerras posteriores do povo de Israel contra estas pessoas, esta nação, mesmo gerações depois, devido ao pecado anterior dos seus pais. A palavra de Deus então mostra isso. Irmãos, a igreja de Cristo, povo de Deus, nunca deve estar do lado do ataque dos mais vulneráveis. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse aqui é um ponto que até é muito sensível e polêmico, mesmo no meio evangélico tradicional. Tá? Mas, irmãos, por exemplo, uma coisa que está acontecendo em nossos dias, e que deve ser falado isso, o ataque desproporcional, violentíssimo, na faixa de Gaza. Se vocês estão acompanhando e vendo que estão morrendo crianças, mulheres, pessoas ali que simplesmente são os mais fracos, caem nessa categoria. E que nesse momento, irmãos, o ataque de Israel a essas pessoas se coloca nesse caso aqui. É um exemplo atual, e alguns vão dizer assim, mas é Israel. Não nos iludamos com isso. Deus não tem compromisso com injustiça. E o próprio Senhor puniu lá o seu povo do Antigo Testamento nas suas injustiças, e está dizendo aqui, ele não compactua com isso. E a igreja de Deus, a igreja de Cristo, também não pode compactuar com isso. Né? Então, o que nós aprendemos, irmãos? Não importa o lado, não importa quem esteja praticando injustiça, nunca a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, deve escolher o lado daqueles que atacam os injustos, e Deus punirá, segundo esse texto, aqueles que cometem tão grande, tão terrível crueldade. Então esse é um ponto muito importante, e a questão da faixa de Gaza que está acontecendo hoje é só um exemplo, mas que tem acontecido ao longo da história e ao longo de tanta injustiça, de tanto ataque exatamente aos mais frágeis. Então, meus irmãos, eu quero concluir dizendo o seguinte: tudo que nós podemos falar a respeito deste assunto da justiça aqui neste capítulo envolve, em suma, o seguinte: Deus é justo e o seu povo ordena ao seu povo que seja justo nas suas relações, e que sempre está protegendo a justiça do próximo, porque é a imagem e semelhança de Deus. Mas há até justiça até com os animais aqui, como nós vemos com um boi aqui quando ele vai trilhar. E isso acontece, irmãos, por causa da aliança, porque é o povo de Deus na aliança. Se isso era verdade na antiga aliança, muito mais verdade na nova aliança. De maneira que o nosso Deus, que é o Deus justo, ele deve ser, se nós o amamos, se nós fomos salvos em Cristo Jesus, e fomos salvos de maneira justa, nós devemos ser o povo da justiça e crescer nisso, irmãos, que as nossas relações sejam pautadas em justiça. Que nós não estejamos do lado do criminoso contra o inocente, mas que mesmo o criminoso receba uma pena justa e nós estejamos do lado da ordem e da justiça e não da desordem e da bagunça. Que nós estejamos, irmãos, ali sendo cuidadosos até com os animais, não maltratando os animais,
Que nós lembremos da mulher viúva, trazendo aqui os princípios que aparecem aqui. Que nós também honremos, irmãos, a pureza, a dignidade. Que nós lembremos de sermos justos em todos os nossos negócios, usando pesos justos, e que finalmente nós não estejamos compactuando com nenhuma agressão de um poderoso contra exatamente os mais frágeis, porque Deus abomina essa injustiça. O povo de Cristo, por amor a Cristo, em resposta ao evangelho da cruz, a esse Deus maravilhoso, deve ser um povo que esteja do lado da justiça sempre. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor nosso Deus, muito obrigado por podermos nessa noite, Senhor, meditar na Sua palavra santíssima, digna da nossa atenção, e pedimos que o Espírito Santo aplique a palavra à nossa alma hoje à noite, de forma, Senhor, a nos levar a considerar esses ensinos e a crescermos, Senhor, em justiça com o nosso próximo, em cada uma dessas situações aqui que a palavra do Senhor aponta, Senhor. Nós te pedimos que a sua igreja, que a nossa igreja local e que a igreja no nosso país e pelo mundo seja um exemplo cada vez maior de justiça, Senhor, ao próximo, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Vou pedir para vocês manterem a palavra do Senhor aberta, tá? Vai orar.